capítulo de número 3, verso de número 24, diz assim o texto sagrado: sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Olha que lindo. Vamos ler todos juntos esse verso 24. 1, 2, 3. Sendo Amém. Tome o seu assento, por gentileza. Antes de continuarmos a falar sobre o tema que nós iniciamos semana passada, que é o verbo, a encarnação do verbo, antes de dar continuidade a esse assunto, dentro desse assunto, quando eu estava falando semana passada, aqui no púlpito, o Espírito Santo falou comigo que é necessário, antes de continuar falando sobre a encarnação do verbo, falar sobre a redenção. Redenção, diga comigo, redenção. Porque um dos propósitos, e aí está o motivo pelo qual eu vou falar hoje sobre redenção. Porque um dos propósitos da encarnação de Cristo, de Jesus, ou seja, o verbo se encarnar, é Ele nos redimir. Por que Jesus se encarnou? Por que Ele se tornou carne? Por que o verbo, a palavra, se materializou? Qual foi o motivo? O motivo, um dos motivos pelos quais Jesus, a palavra, o verbo, o Logos, se encarnou, foi para que Ele trouxesse a remissão. Ele viesse a me redimir, a nos redimir. Eu sou redimido. Você é redimido. Glória a Deus por isso, amém? Nós fomos redimidos por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso que houve e há a redenção em Cristo Jesus. E o texto de Romanos capítulo 3, verso 24, fala muito claro sobre isso. Efésios capítulo 2, verso 8, diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é o que? É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Paulo diz agora, no verso 24 do capítulo 3, que sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A redenção, ela também é um dos pilares fundamentais do Evangelho. Veja que a estrutura do Evangelho de Jesus é constituída, isso aqui é muito sério e muito importante. A estrutura do Evangelho de Jesus, ela é constituída de vários pilares, e todos esses pilares, eles são alicerçados, ou seja, são quatro fundamentos, são várias colunas que são firmadas, fundadas, alicerçadas em Jesus. Por quê? Porque Jesus é a pedra angular, Jesus é a pedra de esquina, Jesus é a pedra fundamental. Então esses pilares que sustentam a estrutura do Evangelho, ela não poderia ser levantada, fundamentada em outra coisa a não ser Jesus. É bem sabido de que o pecado nos separou de Deus, o pecado separou o homem de Deus, mas Cristo, por meio do seu sacrifício na cruz, Ele nos resgatou da condenação eterna. Você pode adorar Jesus por isso? Então qual é, pastor, o significado da redenção? E aí quem está anotando,
É hora de estar anotando do início ao fim, porque isso aqui é tutano para os seus ossos, é alimento para a sua alma, é sustância para a sua vida, é fortaleza espiritual para você. Nós estamos caminhando numa era, e sempre foi assim, a era da igreja sempre foi uma era conturbada de perseguições. Olha para a igreja primitiva. Hoje, graças a Deus, nós não somos lançados nas covas de leões, não somos lançados na cisterna, não somos lançados nas cadeias e prisões. Nós que vivemos no mundo ocidente, mas se você for no Oriente, na Ásia, vai ver que a igreja, uma igreja continua sendo uma igreja muito perseguida. E Cristo veio para edificar, trazer essa redenção através do seu sacrifício. A palavra redenção é uma palavra que é extraída do grego. É uma palavra que tem origem no grego, que é apolitrosis. A palavra redenção no grego é apolitrosis, que significa resgate mediante o pagamento de um preço. Então, quando Jesus nos resgatou, quando o apolitrosis aconteceu em minha vida e na sua vida, era Jesus dizendo que estava me resgatando, te resgatando, nos resgatando, mediante, com base num pagamento de um preço. Alguma coisa, um preço foi pago. E nós sabemos disso, que a crucificação e a morte de Jesus foi um alto preço pagado pelo meu e pelos seus pecados. O alto preço pago por Jesus. E observe isso, que isso é muito importante. No Antigo Testamento, a redenção, olha só, a redenção, ela não apenas acontece no Novo Testamento após a vinda de Cristo, mas veja que há um propósito e um plano divino para salvar toda a humanidade. E observe que a redenção no Antigo Testamento estava ligada à libertação de escravos mediante um preço que fora pago. Se você puder, abra comigo a sua Bíblia em Levítico capítulo 25, verso 25, que diz assim, Levítico 25, 25, diz: quando teu irmão empobrecer e vender alguma porção da sua possessão, então virá o seu resgatador. Virá quem? Vou repetir, vou perguntar de novo. Virá quem? O seu resgatador, o seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. Olha só, o que quer dizer isso, pastor? Isso quer dizer que na lei mosaica, na lei de Moisés, Deus estabeleceu que a terra que fora dada às tribos de Israel deveria permanecer dentro das famílias. Cada família, cada tribo recebe uma porção de terra, recebe a sua parte, e cada terra dada às tribos de Israel deveria permanecer dentro de cada família. Para quê? Para garantindo assim que ninguém perdesse permanentemente a sua herança. Então, se um israelita ficasse, é o que o texto de Levítico 25 está dizendo, se um israelita ficasse em extrema pobreza, em extrema miséria, e precisasse vender a sua terra, um parente próximo, alguém chegado, viria para resgatar aquele que estava numa situação precária, numa situação de pobreza e de miséria. Agora observe bem, porque isso aqui também é interessante. A palavra
No original hebraico aqui, porque está no Antigo Testamento, estamos falando do Antigo Testamento, a palavra para resgate ou resgatar no hebraico é goel. Diga comigo, goel. Ou seja, um parente próximo, ou um resgatador, ou um goel, ele tinha o direito e o dever. Ele tinha o direito e o dever de resgatar a propriedade para mantê-la na família. Sendo assim, aquela família iria perdurar, não ia dissipar, não ia acabar. Então você viu aqui o que Deus fez, o que Deus fazia. Como é que Deus fazia no Antigo Testamento, no período da lei, para salvar, para resgatar? E essa lei, ela mostra o caráter de misericórdia. Deus, alguém disse, está recheado na internet. E aqui eu quero refutar, porque essa mensagem vai para a internet. Eu quero aqui refutar essa ideia de que o Deus do Antigo Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro. O Deus do Antigo Testamento é um Deus cruel, é um Deus perverso, é um Deus de vara, é um Deus que trabalha com ferro. E o Deus do Antigo Testamento é um Deus misericordioso. Mas deixa eu dizer para você, a minha Bíblia, a sua Bíblia, diz que o mesmo Deus que salva no Novo Testamento através de Jesus, também salvou no Antigo Testamento através da sua misericórdia, através do seu amor pela humanidade. Jesus tem prazer, Deus tem prazer em resgatar, em libertar, em transformar. Lá na epístola de 1 Pedro vai dizer que Jesus não veio ainda, sabe por quê? Porque Ele é misericordioso, porque Ele é amoroso, porque Ele é compassivo, porque Ele é longânimo, querendo que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos e alcançados pelo poder do Evangelho de Jesus. E aqui no Antigo Testamento vemos a palavra goel. Deus estava mostrando dentro do período da lei que Ele é um Deus de caráter misericordioso, que desejava e que deseja preservar a identidade e a herança dos seus filhos e do seu povo. Sempre, guarde isso, anote isso. Sempre quando alguém estava perecendo, sempre quando alguém estava em decadência, sempre quando alguém estava em dificuldade, sempre quando alguém precisava de um auxílio, sempre quando alguém precisava de um apoio, de uma ajuda, Deus enviava um goel, ou seja, um resgatador para salvar o seu povo. Agora você vai me prometer que você vai dar um glória a Deus para Jesus. Sabe por quê? Porque no Novo Testamento, lá na Nova Aliança, Jesus, Deus criou Jesus, preparou Jesus, aliás, Cristo pagou o alto preço para nos libertar da escravidão do pecado. Cristo, quem é Cristo? Cristo é o goel, Cristo é o resgatador, Cristo é o salvador, Cristo é o libertador, que veio para salvar todo aquele que nele crê. Remissão, redimidos pelo sangue de Jesus. Me faz lembrar aqui aquele hino que diz: redimidos somos pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, aonde? No Calvário. Efésios capítulo 1, verso 7. Se você quiser abrir, abra comigo. Efésios 1, 7 diz o seguinte: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Escute isso. Quando alguém pensar, e o inimigo sempre vai querer assoprar no seu ouvido essa ideia, essa mentira, essa falácia de que você é pecador, e somos mesmos. Ninguém não está dizendo que não é pecador, mas a acusação do acusador é para que você se sinta na condição de que os seus pecados são imperdoáveis. Olha o que Efésios 1,7 diz: em quem temos a redenção
pelo sangue de Jesus, pelo seu sangue. Escuta, não foi sangue de bode, não foi sangue de rola, não foi sangue de galinha, não foi sangue de animal, foi um sangue carmesim, o sangue de Jesus, que me remiu, me redimiu das ofensas, e Ele me redime segundo as riquezas da sua graça. A riqueza na graça de Deus, a abundância na graça de Deus, a perseverança na graça de Deus, há muitas riquezas mediante a sua graça que está sobre nossas vidas. E qual foi o preço da redenção? Você já sabe, o sangue de Jesus. Sem o sangue de Jesus não haveriam redimidos. Sem o sangue de Jesus não haveria remissão de pecados. Sem o sangue de Jesus não haveria redenção. A redenção não foi conquistada com ouro, não foi conquistada com prata, mas foi conquistada pelo sangue de Jesus. O sacrifício de Jesus cumpriu na íntegra e mediante a lei o sistema sacrificial do Antigo Testamento, onde animais eram oferecidos pelos pecados. Imagine só, de ano em ano o povo subia ao templo, iam a Jerusalém, iam ao lugar do sacrifício, aonde fosse antes até mesmo da construção do templo, do lugar de adoração, mas de ano em ano, de tempo em tempo, subiam ao lugar do sacrifício para sacrificar, para adorar, e ali os seus pecados eram expiados através do sangue de Jesus. O sacrifício de Jesus cumpriu na íntegra a forma sacrificial do Antigo Testamento, onde os animais eram imolados, sacrificados e oferecidos pelo pecado do povo. O símbolo de Jesus no sacrifício, ele é o Cordeiro Pascal. Jesus, quando veio, ele veio como cordeiro, para que como cordeiro ele fosse entregue em forma de sacrifício. Estamos falando hoje sobre redenção, redimidos. E a nossa remissão, a remissão dos nossos pecados, foi por causa do sacrifício de Jesus, que entra agora no cenário como um cordeiro, cordeiro pascal, cordeiro da Páscoa, o cordeiro do sacrifício, o cordeiro que era comido entre eles como símbolo da libertação do povo da escravidão do Egito, de 400 anos. Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. João capítulo 1 verso 29 diz isso. Primeira carta de Pedro capítulo 1 verso 18 e 19 diz o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus. Pastor, então me diz, o que significa a redenção? A redenção, meus amados, ela significa algo muito importante para mim e para você, que eu vou carregar comigo o resto da vida, a eternidade. Se Jesus não viesse e me redimisse, te salvasse, nos salvássemos, estaríamos perdidos, condenados à perdição eterna. Mas então o que significa redenção? Se você quiser anotar na sua Bíblia, e eu vou te dar alguns textos também. A redenção significa libertação. A obra redentora de Cristo, quando Jesus completa essa obra, e lembre-se que a última palavra dentre ou entre as 7 palavras proferidas na cruz, a última palavra de Cristo, de Jesus, foi tetelestai, que significa está consumado. It is finished.
Jesus completou a obra foi completa, e eu glorifico a Deus por isso, porque eu não vou mais para o inferno, você não vai mais para a condenação, você não vai mais viver uma vida afastada de Deus, afastada de Cristo. Quando você fechar os seus olhos aqui nesta vida, você e eu vamos abrir os olhos na eternidade, junto ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, porque Ele completou a boa obra na cruz do Calvário. A redenção foi consumada. Não existe nada que me separa mais do amor de Deus. Não existe nada mais que me separa da vontade do Senhor. Não existe nada mais que me distancia de Deus, mediante o sacrifício de redenção através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Você pode adorar a Jesus por isso? Romanos capítulo 8, verso 31 diz assim: que diremos, pois, essas coisas? Olha só, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele também todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Deixa eu trazer uma boa notícia para você que está lutando na sua alma. O diabo está soprando na sua mente que você não vai vencer, que você não é digno, que você é um pecador, que você é um miserável. Sim, você pode até dizer para ele: Satanás, sou pecador, sou miserável, sou terrivelmente afastado por causa das minhas atitudes com Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Porque é Deus que te justifica, é Deus que nos justifica. Quem é que te condenará? O pecado não tem poder para te condenar, Satanás não tem poder para te condenar, a angústia não vai te condenar, a tristeza não vai te condenar. Quem te condenará? Quem te condenará? Pois é Cristo quem morreu. Ei, eu tenho notícia para alguém aqui nesta noite: não foi Maria que morreu, não foi José que morreu, não foi aquele animal que foi sacrificado lá no altar que morreu, não, mas quem morreu por mim foi Cristo que morreu por mim. Quem tentará acusação contra os escolhidos? É Deus que te justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu. Antes, Ele não só morreu, mas Ele ressuscitou dentre os mortos, e agora Ele está à destra, à direita de Deus Pai, e Ele intercede por nós. Quando o inimigo tentar te acusar, ele vai bater de cara com Jesus, porque é Jesus quem intercede por nós. Olha o que o verso 35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Não fique chorando, não fique choramingando pelos cantos. Você não está sozinho, você não está distante. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Será que vai ser a angústia? Será que vai ser a perseguição? Será que vai ser a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte. Todo dia a morte vai bater na minha porta, dizendo: eu vou te levar. Mas a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse que tragada foi a morte na vitória. Ei, a morte foi tragada na vitória. Como está escrito: ele foi levado, ele foi por amor a ti entregue à morte. Todo dia fomos reputados como ovelha para o matador. Agora o verso 37 diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque estou certo. Guarda isso, irmão. Estou certo, eu não tenho dúvida de que nem a morte, que nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o meu e o nosso Senhor.
Somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus. Aonde? Pelo sangue de Jesus no Calvário fomos redimidos. Redimidos, então a obra da redenção, a obra redentora de Cristo, guarde isso, meus amados, ela nos libertou. Jesus me libertou. Você lembra daquele corinho que diz assim: me libertou, rompeu as cadeias, Jesus me libertou, rompeu as cadeias, Jesus me libertou. Quando nós fomos libertos, quando nós fomos redimidos, quando a redenção bateu na minha porta, a obra redentora de Cristo aconteceu na minha e na sua vida, 3 coisas principais, primordiais, essenciais aconteceram na minha vida. 3 coisas aconteceram na sua vida. Primeiro, quando Jesus vence a morte, no Calvário, a primeira coisa que acontece, a primeira libertação que acontece na minha vida e na sua, é a libertação do poder do pecado. O pecado, ele não tem mais poder sobre a minha vida. O pecado, ele não tem mais poder sobre a sua vida. Por quê, pastor? Porque você é livre do pecado. O inimigo vai ficar, e lembra que a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, bramindo ou rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ele vai todo o tempo tentar lembrar você, jogar você numa cilada, numa armadilha, para que o pecado te domine. Mas escute bem, você pode tropeçar, você pode cair, você pode vacilar, você pode errar, mas você não ficará prostrado. O pecado não tem poder sobre a sua vida. Você é livre do pecado. Pastor, como eu era livre do pecado? Porque a Bíblia diz, gente, está escrito na palavra de Deus, Romanos capítulo 6, verso 22, põe na tela para você ver. Ah, pastor, o senhor não sabe a luta que eu passo, o senhor não sabe o problema que eu enfrento, a dificuldade, a tentação. Olha, você será tentado, mas o Senhor não está te tentando, porque Deus não pode tentar ninguém. E a Bíblia diz que quando for tentado, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quantos podem adorar a Jesus? A obra redentora de Cristo nos libertou de 3 coisas. A primeira, do pecado, do poder do pecado. Diga, do poder do pecado. Romanos 6, 22 diz: antes éramos o quê? Está escrito na tela: antes éramos escravos do pecado, agora somos livres para viver para Deus. Olha lá, mas agora libertados ou libertos do pecado e feitos o que, gente? Feitos o que? Diga bem forte: servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Deixa eu dizer uma coisa para você: cada pessoa que está sentada nesta cadeira, por isso que eu sempre digo, tem crente que se preocupa à toa, demais. O que eu estou fazendo? Você tem o poder. Põe na tela de novo, Jorge, por gentileza. Romanos 6, 22. Através da libertação do pecado, você foi feito, primeiro, servo de Deus, e agora você tem o fruto para a santificação. Em outras palavras, o fruto que você produz não é fruto podre. O fruto que você produz é fruto de santificação. A sua palavra é uma palavra santa, a sua atitude é uma atitude santa, e por fim você também produz fruto para a vida eterna. Tudo aquilo que falamos, tudo aquilo que proferimos, tudo aquilo que fazemos, nós proferimos para a vida eterna, porque Deus te chamou, Deus te libertou, Deus te deixou livre
livre do poder do pecado. Diga bem forte comigo: eu sou livre. Está fraco? Diga: eu sou livre do poder do pecado. Pecado não tem poder sobre a sua vida. E mesmo quando vier tentar sorrateiramente te enganar, você vai dizer para ele: eu sou livre. Ei, eu sou livre. O pecado não me domina, a minha carne não me domina. Eu sou uma nova criatura. Diz que a Bíblia lá em Romanos que agora somos nova criatura. Aquele que está em Cristo. Eu não estou em crise, eu não estou firmado no homem, eu não estou olhando para Maria, eu não estou olhando para a direita nem para a esquerda. Eu estou em Cristo, e aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, o velho Moisés já foi morto, agora eu vivo uma vida nova em Cristo Jesus. Estou sentindo Jesus aqui. Levanta a sua voz e adora Jesus, porque isso aqui é motivo de celebrar, é motivo de glorificar, é motivo de dar graças a Deus todos os dias. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Você é livre, nós somos livres. Diga para o irmão que está do seu lado: você é livre, meu irmão. Você é livre, minha irmã. Livre do poder do pecado. Diga comigo: livre do poder do pecado. A segunda coisa pela qual ou onde Cristo, a redenção em Cristo nos trouxe libertação, foi da condenação eterna. Romanos capítulo 8, verso de número 1. Romanos capítulo 8, verso de número 1. Alguém quer ler com voz de trovão aí bem forte para nós? Romanos 8, 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo... Espera aí, o irmão disse: portanto, o quê? Existe porventura alguma condenação sobre a sua vida? Existe porventura alguma forma do inimigo tentar te acusar, sim ou não? Porque se a Bíblia é a palavra de Deus, e se a Bíblia é a verdade, e conhecereis essa verdade e ela me libertará, eu vou proferir para você que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É redundante o que eu vou perguntar, mas deixa eu perguntar: quem está em Cristo aqui nesta noite? Quem é que serve a Cristo aqui nesta noite? Quem para você, quem para ele, Cristo é o seu Senhor, é o seu mestre, é o seu Pai, é o seu Deus. Quem está em Cristo, levanta a voz e adora Jesus. Porque quem está em Cristo não andam segundo a carne, ou seja, quem vai andar na carne é quem não está em Cristo. Mas quando a carne vier tentar falar mais alto em você, você vai colocar ela no lugar dela, vai dizer: epa, pera lá, eu não sou mais aquela velha criatura, agora eu ando segundo o Espírito, eu não ando segundo a carne. A minha carne não fala mais alto do que eu, a minha carne não tem domínio. Eu não sou dominado pela carne, mas eu sou dominado pelo Espírito de Deus. Aleluia. Não existe, gente, condenação para aqueles que estão em Cristo. Não existe. Por isso eu precisava falar para você isso, que antes de falar do verbo encarnado, eu precisava falar da atitude, porque que ele se encarnou. Então a primeira coisa que ele me libertou, a redenção, foi do pecado. Diga: do pecado. A segunda foi de quê? Da condenação eterna. Quem está anotando sabe. E a terceira coisa que a redenção me trouxe, significa a libertação através da redenção, é que eu e você, nós somos livres. Diga comigo: livre do domínio de Satanás.
Nós somos livres do domínio de Satanás. Em outras palavras, a palavra domínio aqui é dominium, ou seja, livres não só da possessão, mas do reino de Satanás. Por isso que Jesus, quando ele ora a oração do Pai Nosso, e ele ensina os discípulos, lá em Mateus capítulo 6 ou capítulo 9, não estou equivocado, ele diz: Avinu Shabashamai Nidkadesh Inha Tavo Malhuha Yaseret Sonha Kevashamai Kemba Ahetz, ou seja, que venha à terra o céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Que venha a nós, que venha à terra o seu reino. Para quê? Para que seja feita a sua vontade. Porque quem está no dominium, não domínio, dominium no reino de Satanás, ele está sujeito àquele domínio, ao que o principal daquele lugar rege, ordena. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Quem está no domínio do diabo, ele faz a vontade do diabo. Mas quem está no domínio de Deus, ele faz a vontade de Deus. Quando Jesus bate, decreta a redenção, ele nos liberta. Imagine, é algo instantâneo. Jesus está na cruz e ele grita últimas palavras. Alguém disse que Jesus estava tão cansado já, depois de muitas horas, pregado, pendurado, crucificado, transpassado, moído, dilacerado, sem forças. Ele ainda consegue tirar um pouco de força, e na estaca aonde ele estava, eu vou ficar aqui para você ver, que apoiava os seus pés, Jesus faz como se fosse uma força assim para cima, para que haja um deslocamento ou um espaço no seu pulmão, para que ele possa tirar, extrair as últimas palavras de dentro dele. Ele diz com força, ele grita, o texto diz que ele grita no original, ele diz: Tetelestai, it is finished, está consumado. E quando isso acontece, exatamente nesse momento, é onde acontece a libertação das trevas. Aqueles que estavam oprimidos pelo diabo são libertos. A Bíblia diz que um véu tenso, denso e grosso, que separava o santo dos santos do lugar santíssimo, em outras palavras, que separava o lugar aonde as pessoas menos favorecidas podiam chegar, porque não podiam entrar naquele lugar, apenas uma pessoa. Jesus disse assim: agora eu vou rasgar esse véu que faz separação, senti Deus aqui, que faz separação entre o Moisés e eu, que faz separação entre Elisângela e eu, que faz separação entre a Maria, o Pedro, o João, o Manuel, o Wallace, o Anderson, o José, que faz separação entre eles e eu. Agora não haverá outro que vai separar. Eles mesmos vão entrar no lugar do santo. Ou seja, quando eu dobro o meu joelho, e às vezes nem precisa dobrar o joelho, eu estou dirigindo no meu carro, eu estou no meu trabalho, eu digo: Senhor, meus irmãos, o céu para. Quando eu levanto a minha voz e digo: Mestre, o céu para, o inferno fica desesperado, porque não há mais separação, não há mais divisão. Eu fui redimido pelo sangue, eu fui liberto. O domínio das trevas, Satanás não tem domínio sobre a minha vida, Satanás não tem domínio sobre a minha casa, Satanás não tem domínio sobre a minha mente. Eu profetizo libertação. Quem ainda não foi liberto, nessa noite receba libertação, em nome de Jesus, aleluia.
houve instantaneamente a libertação. Eu sou livre, você é livre. Nós fomos transportados do... Aleluia, aleluia. Você vai prometer que vai dar glória a Deus para Jesus aqui. Quando Jesus me liberta, quando a redenção acontece, quando o sacrifício é completo, quando Jesus grita está consumado, acontece que fomos resgatados, fomos transportados do império das trevas, do domínio de Satanás, e agora fomos colocados, sabe aonde? No reino de Deus, no reino de Deus. Por isso a tristeza não te domina, por isso o financeiro não te incomoda, por isso a perseguição não te incomoda, porque você não está no reino da terra. Ei, tem crente aqui que precisava ouvir esta palavra. Não se atemorize, tire o medo da sua alma, tire o medo do seu coração. Você não está no reino desta terra, não está no reino do mundo, não está no reino das trevas, você está no reino de Deus, você está no reino de Deus, e eu estou vivendo em Deus, e Deus vai fazer um milagre, vai acontecer, porque eu fui liberto. Você pode adorar a Jesus nesta noite. Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14. Coloca na tela para nós. Meu Deus, estou sentindo Jesus aqui. Colossenses capítulo 1. Olha aí, gente. Colossenses 1, verso 13 e verso 14. Outro irmão com voz de trombeta. Verso 13 e verso 14 de Colossenses capítulo 1. Eu já estou encerrando. Colossenses capítulo 1, verso 13. Do seu amor. Peraí. Ele nos tirou. Olha só onde você estava. Crente que é crente de verdade, crente que sabe aonde ele está, quem ele é em Cristo, ele não tem depressão, ele não tem angústia na alma, porque ele sabe que ele que é em Cristo nos tirou da potestade das trevas. Escuta, da potestade. Era uma renca de demônio montado no lombo do indivíduo. Ele estava possesso, nós éramos possessos. Aquele que não tem Cristo, ele tem, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, ele tem uma potestade de trevas sobre ele, porque no verso 13 diz que Cristo, ele nos tirou da potestade das trevas e fez o quê? Nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Se alguém perguntar o seu endereço, não diga que você mora em Northport, não. Eles vão ficar meio confusos, não vão entender. Você vai dizer aonde você mora. Você vai dizer, eu moro, o meu endereço é no reino do Filho do amor de Deus. Eu vivo no reino do Filho, daquele que me salvou, daquele que me redimiu e me libertou. Merece um glória a Deus aí, gente. Verso 14, missionário, o que diz? Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Diga comigo, eu sou redimido. Redimido é isso. Redimido é ser liberto. Não venha com essa historinha, ai coitadinho de mim. Você é redimido, irmão. Você é redimida, minha irmã. Você é liberto do domínio das trevas e de Satanás. Quantos podem adorar a Jesus? João 8,36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, o quê? Eu vou perguntar novamente porque foi muito fraco. Verso 36 do capítulo 8: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se pois o Filho, sou livre. Anda de cabeça erguida.
sou livre, eu não sou escravo do pecado, eu não sou escravo dos meus sentimentos, porque tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Tudo que Ele... Jesus, que alegria que me dá falar sobre isso nesta noite. Sabe por quê, amados? A redenção em Cristo, e aqui eu encerro. A redenção em Cristo nos concede uma nova vida. Em Cristo somos nova criação. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Em Cristo somos nova criação. A redenção, amados, ela nos restaura. Ela nos restaura, está lá. Assim que, se alguém que está em Cristo, já disse isso aqui algumas vezes, nova criatura é: as coisas velhas se passaram e eis que só algumas coisas se ficaram novas. Tudo, se é tudo, é tudo. É o meu amor pelo meu esposo, é o meu amor pela minha esposa, é a minha comunhão com meu irmão. Não existe divisão, não existe. Gente, quando começa a haver muita separação, muito nhenhenhê, muita tititi, muito plá, muito não sei o que lá mais, é porque não houve redenção completa. Você precisa ser liberto, precisa haver libertação na sua vida, precisa haver transformação, porque tudo em ti é novo. Eu não penso mais como eu pensava quando eu estava no mundo. Se alguém me ferir, eu vou perdoá-lo, porque eu tenho amor em mim o suficiente para liberar perdão. Eu não sou preso às atitudes de um mundano e de um carnal, porque agora eu sou nova criatura. Só quem é nova criatura joga a mão para cima e dá glória. A redenção nos concede uma nova vida. Diga: a redenção me concedeu uma nova vida. Em Cristo somos nova criatura, nova criação. A redenção nos restaura. Preste atenção, gente. A redenção em Cristo, a atitude de Cristo lá, Cristo se materializou, se fez carne. Nós vamos falar sobre isso depois. E veio e habitou entre nós, como disse o texto de João capítulo 1, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Esse processo de redenção, quando ele arremete na cruz, quando ele chega na cruz e a redenção acontece, há uma restauração para vivermos em comunhão com Deus. Por que um mundano que não tem Cristo não tem esperança? Porque a minha esperança está em Cristo. A minha certeza está em Cristo. Agora nós temos acesso direto ao Pai, já que assim sendo, somos herdeiros de Deus. Olha só que lindo. Abra aí comigo Efésios 1, 13 e 14. Põe para nós na tela, Jorge. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Gente, você está vendo como é que o culto de terça-feira é importante? Estou te dando um negócio aqui que é tutano para a sua alma. Temos acesso direto ao Pai. Somos herdeiros de Deus. 2, e somos selados com o Espírito Santo. Olha lá: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Há um selo na minha vida que ninguém pode tirar esse selo. É o selo do Espírito Santo. É por causa dele que eu reconheço a grandeza de Cristo. Lembra que Jesus disse para Pedro: Pedro,
Tu disseste bem, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelaste, mas fora o meu Espírito. Sabe o que vai acontecer no momento do arrebatamento? Quem é que vai ser arrebatado? Aquele que tiver o selo do Espírito, porque é o Espírito que vai chamar, é o Espírito que vai dizer, é o Espírito que vai notificar, é o Espírito que vai comunicar. E quando a trombeta soar, aquele que tem o selo é colocado numa carta. Eu sou a carta, ele é o selo, o destino é o céu. E aí, quando chegar o momento, o carteiro celestial, que são os anjos, vão vir e vão ver: olha, a Maria tem o selo, olha lá, aquela carta é selada, vai lá, pega ela, está na hora de levar para o destinatário. E aí você vai ser arrebatado, você vai ser levado, eu vou ser levado, porque ninguém pode violar esse selo para a glória do nome do Senhor. Amém, gente? Então agora temos acesso direto ao Pai, somos herdeiros de Deus e selados com o Espírito Santo. E para finalizar, Gálatas capítulo 4, verso 7. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Eu poderia falar aqui para você de cada detalhe, mas nós ficaríamos aqui anos se eu for parar em cada detalhe. Por isso que às vezes eu tenho que pular e deixar você entender, raciocinar, que o Espírito de Deus revele a você. Mas aquilo que eu posso dissertar, eu vou falar para você. E em conclusão, concluo dizendo: a redenção em Cristo, falando de redenção, a redenção em Cristo é o maior presente que Deus nos deu. A redenção através do seu Filho. Ela não viria, a redenção não viria se Jesus não viesse, mas porque Ele veio, Ele me redimiu. E quando Ele me redimiu, houve um processo de libertação. Eu fui livre do pecado, fui livre da condenação eterna e fui livre do domínio de Satanás. Jesus pagou o preço, só Ele poderia, para nos resgatar, para nos libertar e para nos dar uma nova vida. Agora, o que devemos fazer, pastor, com esse presente de Deus? Devemos viver uma vida para a glória de Deus. E como é que eu glorifico a Deus? Como é que eu glorifico a Deus? Falando do seu Filho para os outros. Nós não podemos ser egoístas. Ele não nos libertou para que fôssemos os exclusivos, mas que nós propaguemos, anunciemos que aquele que nos libertou tem poder para libertar aos outros também. Amém? Fica de pé comigo.